Vou começar com a Tesla, porque parece que o ano está piorando, com o preço de suas ações continuando a cair hoje, diminuindo mais 4%. Seu valor caiu mais de 40% desde janeiro. E as vendas europeias despencaram enquanto enfrentam uma concorrência crescente da China em particular. A principal razão para a queda parece ser o seu chefe. A entrada de Elon Musk na política aparentemente desencadeou uma reação negativa. Os investidores da Tesla estão pedindo que Elon Musk renuncie e desista do controle da empresa. Investidores normalmente não ligam para política ou geopolítica, exceto quando isso impacta seus resultados financeiros. Nos últimos meses, Elon Musk tem se envolvido intensamente na política dos Estados Unidos da América e também nas políticas externas. Ele comentou várias vezes sobre a guerra Rússia-Ucrânia, chegando ao ponto de afirmar falsamente que a Ucrânia iniciou esta guerra e até pediu a remoção de Zelensky, um presidente estrangeiro democraticamente eleito. Bem, todos os seus comentários falsos sobre Zelensky estão voltando para mordê-lo. As vendas da Tesla estão caindo globalmente, sobretudo na Europa, impactando negativamente o preço das ações da empresa. E é exatamente por isso que os investidores estão pedindo para Musk se afastar. Aqui estão mais detalhes. Vendo, por um lado, temos feito este ponto durante o intervalo comercial, o que os investidores esperam obter da Tesla a partir do relacionamento de Elon Musk com o presidente? Sim, então duas coisas acontecendo. Uma é que Elon Musk fez essa mudança brusca do negócio de automóveis para o que ele chama de direção totalmente autônoma, táxis robôs. Esse negócio é muito especulativo, certo? Não está claro quando vai começar a dar lucro, quando vai começar a se tornar real. Eles ainda não têm um táxi robô. A outra coisa que está acontecendo é que suas manobras políticas em Washington estão começando a alienar partes da base de clientes da Tesla. O motorista típico da Tesla é uma pessoa de classe média alta, moradora dos subúrbios e preocupada com as mudanças climáticas. Não necessariamente impressionado por, um troll provocador nas redes sociais. Então, acho que está acontecendo um pouco disso, né? Você está vendo isso de forma mais dramática na Europa do que nos Estados Unidos da América, mas você também está vendo um pouco disso nos Estados Unidos da América, parece. Na Europa, as vendas da Tesla estão realmente sofrendo e tem muito a ver com os comentários dele sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Os europeus estão muito mais próximos da Rússia, então eles percebem o perigo de apaziguar um ditador como Putin e abandonar a Ucrânia. Isso significa que quando Musk faz comentários que vêm diretamente do manual de propaganda russa, os europeus se desinteressam pela sua marca, pela sua empresa Tesla. Aqui está o exemplo perfeito disso. Elon Musk responde a um tweet afirmando que a taxa de aprovação de Zelensky na Ucrânia é de apenas 4% e os 57% vem de uma empresa controlada pelo próprio governo ucraniano. Quando na realidade isso simplesmente não é verdade, mas chegaremos a isso em um segundo. Aqui está a resposta de Elon Musk. É evidente que a pesquisa sobre a taxa de aprovação de Zelensky, controlada por ele mesmo, não é confiável. Se Zelensky fosse realmente amado pelo povo da Ucrânia, realizaria uma eleição. Ele sabe que perderia por uma grande margem, mesmo tendo assumido o controle de toda a mídia ucraniana, então cancelou a eleição. De fato, ele é desprezado pelos ucranianos. Por isso recusamos realizar uma eleição. Desafio Zelensky a realizar uma eleição e refutar isso. Ele não vai. Não sei por onde começar, mas vamos refutar cada ponto. Primeiro, Elon Musk diz que a taxa de aprovação de 57% que Zelensky tem vem de uma empresa controlada por Zelensky. Isso não é verdade, pois a Ucrânia ainda mantém instituições independentes, mesmo durante a lei marcial e uma invasão. Vamos supor, para fins de argumentação, que Zelensky controla a empresa de pesquisa na Ucrânia. Elon Musk sugere que devemos acreditar na propaganda russa que afirma que é 4% ao invés dos 57% alegados pelo lado ucraniano. Então, Elon Musk está basicamente dizendo que está feliz em acreditar na propaganda russa e nem sequer questiona que Putin controla tudo na Rússia. Todos os jornais, canais de televisão e notícias são controlados pelo Kremlin. Eles basicamente recebem seus pontos de discussão direto do Kremlin. Elon Musk afirma que isso é mais confiável que a Ucrânia, onde ainda há instituições independentes. Isso me leva ao meu segundo ponto. Elon Musk diz que Zelensky cancelou a eleição na Ucrânia, e isso também não é verdade. Porque foi o parlamento que votou na lei marcial porque a Rússia estava invadindo a Ucrânia. E por causa da lei marcial, a Ucrânia não pode ter eleições. Isso está na constituição deles. Então não foi Zelensky.
Mesmo que eu fosse o presidente da Ucrânia, não haveria eleição. Porque não é o presidente que decide que não haverá uma eleição, é a Constituição. Se houver lei marcial, não pode haver uma eleição. Agora, este é apenas um tweet de muitos que Elon Musk publicou, atacando a Ucrânia, atacando o presidente Zelensky, enquanto não diz uma única palavra sobre o ditador que Putin é. Foi Putin quem começou essa invasão. Putin controla todos os meios de comunicação na Rússia. Então, se Elon Musk realmente tem um problema com alguém controlando todas as instituições independentes em um país, talvez ele devesse olhar para a Rússia. Tweets tolos como esses estão impactando diretamente as vendas da Tesla. Vamos olhar para eles. De acordo com o Zato, a Tesla vendeu 18 mil carros em janeiro de 2024, mas apenas cerca de 10 mil no mesmo mês em 2025, um colapso de 45%. Esta é a Europa como um todo. A queda da Alemanha foi reveladora, já que é onde os Teslas são fabricados na Europa, com 3 mil carros enviados em janeiro de 2024 caindo para 1.200 em 2025, uma queda de 59%. A França foi ainda pior, com uma queda de 63% nas vendas. A Espanha caiu 75% e o Reino Unido 18%. Tenho certeza de que alguém vai comentar sobre isso, então deixe-me esclarecer antecipadamente. Janeiro costuma ser um mês de baixas vendas, por isso estamos comparando janeiro de 2024 com janeiro de 2025 para ajustar essa queda sazonal, em vez de comparar com dezembro. Esses números de vendas estão impactando negativamente as ações da Tesla. Está claro que os investidores têm lido as vendas negativas na Europa com preocupação. De um pico de 484 em dezembro, as ações da Tesla caíram para 246, uma queda de quase 50%. Normalmente, os investidores não se preocupam com as atividades pessoais de Elon Musk. Ele pode twittar sobre a Rússia, ele pode twittar sobre a Ucrânia, ele pode twittar sobre a China. Na verdade, os investidores não se importaram nem um pouco quando Elon Musk se associou ao CCP, porque as vendas estavam aumentando e o preço das ações estava subindo. Os comentários de Elon Musk sobre a Ucrânia estão prejudicando as vendas da Tesla na Europa. Por isso, o preço das ações está caindo e os investidores pedem seu afastamento. Aqui está apenas um exemplo. Suponho que minha primeira pergunta seja: isso é uma crise para a Tesla? Ah, com certeza é. Quer dizer, eles têm os melhores veículos elétricos por aí. É uma empresa fundamental no combate às mudanças climáticas. A bateria, os sistemas e os sistemas de carregamento que eles construíram são os melhores da classe. E aqui, a reputação da empresa está sendo destruída por Elon Musk. E as vendas estão despencando. Então sim, é uma crise. Você não consegue vender o melhor produto no mercado devido ao diretor executivo ser muito divisivo para Elon Musk hoje. Todos nós fazemos escolhas com o nosso tempo. Elon não ganha mais do que 24 horas por dia só por ser quem é. Nós fazemos escolhas. Todos nós fazemos algo, seja passar tempo com a família, jogar golfe ou trabalhar. E como fazemos isso é uma escolha individual de cada um. Então, Elon escolhe trabalhar o tempo todo, mas só se pode trabalhar um certo número de horas por dia. Então são 24, certo? E ele dorme. Não há dúvida de que ele está comprometido com seu trabalho no governo. É lá que ele passa seu tempo, não administrando a Tesla. E é por isso que vou dizer, acho que a Tesla precisa de um novo diretor executivo e decidi hoje que ia começar a dizer isso. Este é o primeiro programa em que digo isso. É hora de alguém dirigir a Tesla. O negócio foi negligenciado por tempo demais. Há muitas coisas importantes que a Tesla está fazendo. Elon deve voltar a ser o diretor executivo da Tesla e desistir de seus outros empregos, ou se concentrar no governo e continuar o que está fazendo, mas encontrando um diretor executivo adequado para a Tesla. Agora, Elon Musk definitivamente era um homem muito ocupado mesmo antes de se envolver com Doge e a administração dos Estados Unidos da América. Ele já tinha várias empresas diferentes, incluindo Tesla SpaceX, The Boring Company X, que é basicamente Twitter, e Shai, cada uma delas é uma empresa multibilionária, então unicórnios. Mas um problema em ter tantas empresas e também dedicar tanto tempo ao Doge é que você tem que dividir seu foco enquanto seus concorrentes estão focados em uma coisa: te superar e melhorar a empresa deles. Mais especificamente os concorrentes chineses que o próprio Elon ajudou a dar vida quando ele foi para a China em 2014.
Uma dessas empresas chinesas que tem prejudicado a Tesla é a BYD, e há apenas alguns dias eles fizeram um anúncio revolucionário. Eles descobriram uma maneira de carregar um carro elétrico inteiro em menos de 5 minutos. Para quem já esteve num veículo elétrico, sabe que é fantástico. Aqui está o anúncio. Acabamos de superar o recorde recente da BYD de 4,5% para cerca de 4 ou 3%. Estamos saindo um pouco dos altos, mas ainda devemos estar acima do nível pré-chamada de caixa no intraday. Dani Lille está aqui para nos contar sobre o evento da BYD e o otimismo em torno da ação. Dani, conte-nos o que está acontecendo. Investidores da BYD reagiram a um evento de ontem à noite, onde a empresa apresentou uma nova linha completa de modelos de carros com carregamento ultra rápido, baseados em baterias muito mais potentes e robustas, mas crucialmente com carregamento super rápido, que basicamente lhe dá a mesma quantidade de alcance ou potência em 5 minutos, no mesmo tempo que leva para carregar um carro a gasolina. Então, é um conjunto totalmente novo de tecnologia e infraestrutura que a BYD está apostando para realmente acelerar as vendas de seus EVs totalmente elétricos, particularmente porque fez atualizações em seus modelos híbridos plug-in no ano passado, e isso por si só viu as vendas aumentarem. Então isso é uma grande aposta para eles tentarem realmente elevar as vendas ainda mais. Em comparação, o supercarregamento da Tesla leva cerca de 15 minutos para carregar completamente o carro. A BYD reduziu seu tempo em 66%. Além disso, a BYD já vendia mais carros que a Tesla. Em 2024, a BYD vendeu cerca de 4,27 milhões de carros comparado a 1,7 milhão da Tesla. Muitos desconhecem que a China não possuía uma próspera indústria de veículos elétricos. Na realidade, eles não possuíam uma indústria de veículos elétricos propriamente dita. Qualquer pequena empresa que eles tinham estava morrendo. É assim que o CCP atraiu Elon Musk, com empréstimos gratuitos, terras gratuitas e mão de obra barata. Depois, eles usaram a Tesla e Elon Musk para construir uma indústria de veículos elétricos que agora pode rivalizar com qualquer indústria automobilística do mundo. Como vocês sabem, nas últimas 2 semanas, alguns dos nossos vídeos foram desmonetizados pelo YouTube por abordar tópicos sensíveis e cobrir eventos violentos. É por isso que recentemente abrimos inscrições no canal. Dessa forma, vocês podem apoiar diretamente nosso conteúdo novamente. Vocês não precisam fazer isso, continuaremos fazendo os vídeos. Mas se vocês gostam do conteúdo e podem nos apoiar, podem fazer isso se inscrevendo para uma associação. Custa menos que um café no Starbucks e é muito apreciado. O futuro da energia limpa parece estar nas mãos da China, e nenhum outro país está sequer perto do que a China está fazendo. As montadoras chinesas são as mais competitivas do mundo. Acredito que eles terão um sucesso significativo fora da China, dependendo do tipo de tarifas ou barreiras comerciais estabelecidas. Na minha opinião, sem barreiras comerciais, eles praticamente demolirão a maioria das empresas mundiais. Me assusta dizer isso. Mas, se a China continuar neste caminho, e se o mundo não fizer nada a respeito, quase todos os países se tornarão dependentes da China. O controle que a China teria é algo inimaginável. Bem, é o que os fatos dizem, pelo menos. Conforme o mundo se afasta dos combustíveis fósseis, a China está se posicionando como líder da energia limpa, transformando seu sistema energético e construindo uma cadeia de suprimentos que pode deixar o mundo excessivamente dependente da China para suas necessidades de energia. A China expandiu seu domínio, abrangendo processamento, fabricação, veículos elétricos e pacotes de bateria. A China domina mais de 80% das etapas de fabricação de painéis solares, controla 58% do mercado global de veículos elétricos e tem controle de todas as partes do processo de fabricação. Na verdade, 99% da capacidade de produção global é uma das partes-chave dos painéis solares, conhecida como wafer, está localizada na China. A China dominou o mercado global de energia solar não por 1 nem 2, mas por 10 anos consecutivos. E a história não termina aqui. A fabricante chinesa BYD superou a Tesla como a maior vendedora de carros elétricos do mundo em 2023 e fabricantes chineses de veículos elétricos estão superando com força total os europeus. Até mesmo o grande investidor Sr. Warren Buffett escolheu a BYD em vez da Tesla para investir $232 milhões em 2008, que cresceu para $8 bilhões até 2022.
Mas o método de ganhar liderança de mercado a qualquer custo teve um efeito contraproducente severo. A China sofreu repercussões significativas e pode continuar a sofrer no futuro também. Neste vídeo vamos entender 3 coisas. Como a China conseguiu uma dominação tão extraordinária nos mercados de energia solar e veículos elétricos. 2. Como essa dominação poderia se tornar uma grande ameaça global. E 3. O que outras nações estão fazendo para romper esse domínio? Ok, vamos começar. Em 12 de dezembro de 2015, durante a Conferência das Partes 21, a 21ª Conferência das Partes realizada na França, o Acordo de Paris sobre Mudança Climática foi apresentado. Um número recorde de países assinou o histórico Acordo de Paris para desacelerar o aquecimento global. China e Estados Unidos da América, os maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, se comprometeram a adotar oficialmente o acordo até o fim do ano. Isso foi finalmente feito porque as emissões atingiram níveis perigosos. Tanto que as emissões após 2020 triplicaram desde a década de 1940. Esta é a razão pela qual 195 partes, compostas por 194 países, além da União Europeia, assinaram um acordo para limitar o aumento da temperatura a apenas 2 graus Celsius e possivelmente até 1,5 graus Celsius. Além disso, os combustíveis fósseis logo se esgotarão no mundo. De acordo com muitos relatórios de pesquisa, se o mundo continuar a consumir esses recursos no ritmo atual, o carvão durará apenas pelos próximos 114 anos, o petróleo pelos próximos 51 anos e o gás natural pelos próximos 53 anos. Países desenvolvidos como Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, Canadá e Japão estabeleceram metas de 0 emissões para 2050, China para 2060 e Índia para 2070. Por isso, os países estão priorizando fontes renováveis de energia para suprir suas demandas energéticas. Veremos agora por que os painéis solares e os veículos elétricos têm um papel crítico nisso, e como o governo e as empresas chinesas trabalharam juntos para dominar extraordinariamente este espaço. Embora essa dominação tenha diminuído, é fato. E continuará diminuindo significativamente no futuro devido às medidas que outros países começaram a tomar nessa direção. Discutiremos isso em breve, mas antes, vamos ver por que a energia solar é tão importante. Existem 5 principais fontes de energia renovável: hidroenergia, energia eólica, energia solar, bioenergia e energia geotérmica. Em 2020, a hidroenergia representava 54% da capacidade global de geração de energia renovável, a eólica cerca de 24% e os painéis solares, com aproximadamente 486 gigawatts de capacidade instalada, ocupavam o 3º lugar. Você pode questionar: se a hidroenergia e a eólica já dominam, por que há tanta empolgação com a energia solar? E qual é o problema da China ser a maior atuante neste setor? Ela não tem muito a ganhar, pois o mundo já possui recursos para gerar energia eólica e hidrelétrica, correto? Para ser sincero, eu também pensava o mesmo. Porém, depois de uma pesquisa mais detalhada, descobri estatísticas e números que me deixaram totalmente impressionado. De 2015 a 2020, a taxa de crescimento anual da capacidade acumulada de energia solar cresceu a uma taxa média de 25%, tornando-se a fonte de energia renovável de crescimento mais rápido no mundo. Segundo a Agência Internacional de Energia, a partir de 2028, as fontes de energia renovável devem representar mais de 42% da geração global de energia, com a geração de energia eólica e solar juntas, projetadas para dobrar para 25% em comparação com 13% em 2023. Assim, o mercado mundial de painéis solares seguirá em expansão. Espera-se que aumente 10 vezes até 2030 para atingir os objetivos do Acordo Climático de Paris. Por outro lado, a energia hidrelétrica tem diminuído com o passar dos anos. A participação da energia hidrelétrica caiu de 16,9% em 2000 para 14,2% em 2023 e espera-se que continue caindo para 13,9% até 2028. Isso se deve ao lado sombrio da energia hidrelétrica. As barragens e reservatórios interrompem os ecossistemas fluviais e habitats próximos. Estudos recentes indicam que os reservatórios podem emitir mais dióxido de carbono e metano do que se pensava antes. Construir uma usina hidrelétrica é caro.
tem várias consequências ambientais e é geograficamente dependente. Por exemplo, usinas hidrelétricas não podem ser instaladas no deserto do Saara devido à falta de recursos hídricos na região. Por outro lado, os painéis solares são ecológicos, podem ser usados em qualquer lugar e podem ser aproveitados em locais remotos. Eles não demandam muito espaço e, principalmente, são extremamente custo-eficientes. Os custos de produção também são um grande motivo para os países optarem pela energia solar. Observando o custo médio de produção de energia entre 2009 e 2019, temos dados muito interessantes. Em 2009, o custo da eletricidade a partir do carvão era de $111 por megawatt-hora. O custo da nuclear era de $123 por megawatt-hora. O custo do vento era de $135 por megawatt-hora. Da solar era um impressionante $359 por megawatt-hora. Mas uma década depois, em 2019, esses números mudaram completamente, e foi assim que ficou. Em 2019, o custo da eletricidade a partir do carvão caiu apenas 3% para $109 por megawatt-hora. O custo da nuclear aumentou 26% para $155 por megawatt-hora. Do vento, caiu 70% para apenas $41 por megawatt-hora. E o custo da solar caiu em grande extensão para apenas $40 por megawatt-hora. Isso é uma queda de 89% no preço. Mais tarde, até caiu para 37 por megawatt-hora em 2020. Espera-se que os preços da energia solar caiam ainda mais devido à crescente demanda, que permanece uma prioridade para a maioria dos países. Para os veículos elétricos, os preços em 2023 caíram de 5% a 40% em relação aos preços de 2022. Na China, os preços chegaram a cair pela metade nos últimos 8 anos. Se você está curioso sobre a enorme queda de preço, aguarde. Logo chegaremos à resposta. Agora você entende por que os países estão investindo pesado em energia solar? E é aqui que a China entra em cena. Agora, a China controla mais de 80% da cadeia de fornecimento global de painéis solares e dos 10 maiores fabricantes de solares do mundo. Quando mencionei que a China controla todas as etapas da fabricação da célula solar, falei sério. Como qualquer produto, um painel solar é feito de diversos componentes. Aqui está como se parece um painel solar. Mas para alcançar o resultado final, o produto passa por 4 etapas cruciais na fabricação. Inicialmente, o silício de grau metalúrgico é convertido em polissilício. Posteriormente, isso é convertido em estruturas cilíndricas chamadas lingotes. Os lingotes são transformados em wafers de silício, usados posteriormente na fabricação de células solares. Por fim, diversas células solares são agrupadas para formar o produto final, que conhecemos como painel solar. O fato chocante aqui é que a China controla não uma, não duas, mas todas as 4 dessas etapas críticas da fabricação de painéis solares, a tal ponto que ninguém poderia ter imaginado. Primeiramente, quando se trata de silício de grau metalúrgico, a China controla quase 71% da produção em todo o mundo, com outros players como a Rússia contribuindo com cerca de 7% e os Estados Unidos, Brasil e Noruega produzindo cada um 4% do silício. E esses números estão longe do que a China está fazendo. Na etapa de fabricação de polissilício, a China controlava 79% da participação de mercado em 2021, aumentando para 86% em 2022. Outros países têm participações mínimas nas capacidades de polissilício. Europa e Estados Unidos da América com 4%, Coreia do Sul e Japão com 1% e outras regiões com os 4% restantes. No caso de wafers de silício, a China, que controlava 72% da produção global, agora aumentou para um impressionante 99% a partir de 2022, com o 1% restante localizado principalmente em outros países asiáticos. Mas a China não parou por aqui. Desde 2012, a China controla 50% da capacidade global de fabricação de células. Surpreendentemente, em 2022, isso aumentou para 86%, com a Europa ficando com apenas 10% e outras regiões do mundo com cerca de 4%. As células fabricadas são montadas para obter painéis solares. Novamente, a partir de 2022, a China controla 80% da capacidade de fabricação de módulos.
A China vai ainda mais longe ao ganhar um monopólio também no espaço do inversor, porque é o inversor que converte corrente contínua em corrente alternada, que é a corrente padrão. A partir de 2021, a China passou a enviar 72% dos embarques globais para o mundo. Além disso, a produção de estruturas de alumínio e aço para montagem de painéis solares também se concentra na China. Assim, percebe-se o quão profundo é o envolvimento da China no setor de manufatura de energia solar. Mas você vê o problema urgente aqui? Toda a cadeia de valor é literalmente dominada por um país que reivindica territórios de outras nações como sua região, que intimida países menores por mostrarem resistência e ameaça abertamente outros países para exercer seu próprio domínio. Então, se a China decidir parar de fornecer ou colocar restrições nos elementos críticos da cadeia de valor do painel solar, então os países não terão outra opção senão comprar o mesmo equipamento a preços muito mais altos. E com o ritmo atual em que o mercado de energia solar está crescendo, o país que estragar seu relacionamento com a China terá que pagar milhões a mais para produzir equipamentos solares, ou então não terá outra opção senão optar pelas opções tradicionais. E quando digo isso, não estou apenas supondo, porque a China já fez coisas semelhantes no passado. Tome como exemplo uma das batalhas entre as guerras tecnológicas sino-americanas. A China restringiu recentemente as exportações de galho e germânio, metais essenciais para semicondutores e painéis solares. Conforme política de 8 de janeiro de 2023, a China exigiu que seus exportadores obtenham licença para exportar esses dois metais. Isso dificultou aos exportadores fornecer esses metais. E, por outro lado, tornou difícil para os fabricantes, parcialmente no setor de energia solar e semicondutores. Porque a China produz 60% do germânio e 80% a 90% do galho do mundo. E adivinha o quê? A China anunciou essa restrição no dia 3 de julho, um mês antes de realmente implementá-la. Surpreendentemente, antes da restrição entrar em vigor, os preços do galho dispararam 30% em apenas 9 dias, passando de cerca de 250 para 265 por quilograma no início de julho, para cerca de 302 a 360 por quilograma em 12 de julho. Este foi o exemplo perfeito de como a China usa sua dominância para retaliar contra alguém que a opõe. Então, considerando essas situações, você pode presumir que nenhum país gostaria de se meter com a China, certo? Mas a questão ainda permanece a mesma. Apesar de tantas nações tecnologicamente avançadas e outras grandes economias no mundo, como a China conseguiu obter tal domínio significativo em um espaço importante como a energia solar? Claro, não era como as eleições chinesas com apenas um partido para votar. Empresas estrangeiras também podiam competir livremente neste espaço. Na realidade, outros países também avançavam neste setor. Por exemplo, em 2005, os europeus estavam liderando a corrida de fabricação de energia solar, com a Alemanha representando 1/5 da fabricação global de energia solar. Até 2010, enquanto a Europa instalava 8 de cada 10 painéis solares no mundo, produzia apenas 1. Agora, em 2023, a China fará 8 de cada 10 painéis solares em todo o mundo e adicionará 5 desses à sua rede e exportará a maioria dos restantes. Então, por que outros países falharam enquanto a China obteve sucesso? É aqui que entra o plano mestre da China. Empresas chinesas não foram as únicas a fazer isso. Tanto as empresas chinesas quanto o governo chinês trabalharam juntos para alcançar esse monopólio. Eles fizeram isso não apenas para a cadeia de valor dos painéis solares, mas também para as baterias de veículo elétrico e, mais tarde, para os próprios veículos elétricos. Portanto, os fabricantes chineses têm várias vantagens sobre os de outros países. Essa vantagem da China sobre outros players da indústria deve permanecer por vários anos, ou até décadas em casos infelizes. As razões para o notável sucesso da China neste campo são as mesmas que a tornaram o principal centro de fabricação em todo o mundo. São eles: capital de baixo custo, aprovações regulatórias rápidas, proteção contra a concorrência estrangeira, baixos custos de mão de obra, uma rede incomparável de fornecedores e demanda doméstica em rápido crescimento. Além disso, fabricantes chineses se beneficiaram de subsídios e tarifas de energia muito vantajosas em certas regiões. O apoio do governo foi essencial para o florescimento da indústria solar.
Em dezembro de 2020, a China removeu as restrições à produção de vidro fotovoltaico porque a demanda por vidro fotovoltaico estava disparando, mas devido às restrições impostas à quantidade de vidro que poderia ser produzida, a oferta era muito baixa. Como resultado, os preços à vista do vidro, ou seja, os preços atuais pelos quais o vidro pode ser comprado ou vendido em um determinado lugar e hora, começaram a disparar, passando de $3,20 por metro quadrado no segundo trimestre de 2020 para quase $7 por metro quadrado no quarto trimestre de 2020. Após a suspensão das restrições em dezembro de 2020, os preços do vidro começaram a cair, atingindo um mínimo de quase $3 por metro quadrado no segundo trimestre de 2021, estabilizando-se desde então em torno de $4 por metro quadrado. A China enfrentou dificuldades para dominar a produção de polissilício. Isso ocorreu porque a produção de polissilício requer processos químico-industriais pesados, que exigem conhecimento técnico complexo. Atingir alta pureza na fabricação também é desafiador. Essa é a razão pela qual esta etapa na cadeia de valor solar foi a última que a China visou para alcançar a independência industrial na fabricação solar. Por muito tempo, uma empresa baseada na Alemanha, Wacker Chemie, foi um dos principais fornecedores do mundo, porque eles tinham o know-how técnico neste espaço. Em um relatório de 2004, não havia empresas chinesas entre os 7 principais fabricantes de polissilício. As 2 primeiras posições foram da Hemlock, Estados Unidos da América, e da Wacker Chemie, Alemanha, respectivamente. Na verdade, em 2016, a Wacker Chemie AG até se tornou a maior fabricante de polissilício do mundo e manteve a primeira posição até 2019. Avançando para 2022, os 4 principais players em polissilício são da China. E a Wacker Chemie, a empresa que uma vez ocupou o primeiro lugar, caiu para a 5ª posição. Já o fabricante americano Hemlock caiu para o 9º lugar. Isso. A questão é como a China conseguiu isso. É aqui que entra a história da empresa chinesa Global Concord Group Limited, ou Global Concord Group Limited. Esta empresa chinesa era uma das principais fabricantes de polissilício do mundo. Porém, com a evolução da tecnologia dos painéis solares, a demanda por polissilício de maior pureza aumentou a partir de 2015. A Wacker Chemie da Alemanha estava bem posicionada para se beneficiar dessa demanda. Mas então a Global Concord Group Limited da China fez algo louco para superar o gigante alemão. A Global Concord Group Limited, que já era uma fabricante de polissilício, decidiu fabricar polissilício de maior pureza. Anteriormente, como a maioria das empresas chinesas, ela produzia polissilício de baixa qualidade e pureza. Mas em 2018, a Global Concord Group Limited construiu uma nova planta de polissilício com capacidade de 48 mil megatoneladas na província de Xinjiang, na China. Esta nova planta de polissilício foi projetada para produzir material de alta pureza. Além disso, a entidade estatal chinesa China Development Bank Corporation decidiu fornecer apoio financeiro à Global Concord Group Limited. Conforme acordo assinado em junho de 2011, o China Development Bank decidiu apoiar financeiramente os projetos de investimento nacionais e internacionais da Global Concord Group Limited em moeda estrangeira e renminbi nos próximos 5 anos, atendendo às necessidades de capacidade para seu futuro desenvolvimento. Além disso, ao obter eletricidade de uma usina termoelétrica a carvão próxima a uma tarifa muito baixa, a Global Concord Group Limited conseguiu produzir o polissilício necessário a custos muito mais baixos em Xinjiang do que em outras regiões. Isso acontece porque os preços da eletricidade são cruciais na produção de polissilício. Afinal, a eletricidade representa 40% do custo de produção do polissilício. Essa é a razão pela qual os preços médios da eletricidade são de $75 por megawatt-hora, o que é quase 30% abaixo da média global. Isso não é muito ecologicamente correto para a China, porque o carvão, o mais sujo dos combustíveis fósseis, representa 77% da geração de energia na região de Xinjiang, onde está concentrado o passo mais intensivo em energia no processo de fabricação de painéis solares, a refinação de polissilício. O consumo de carvão na China aumentou em 30% as emissões de gases de efeito estufa, em comparação com a mesma cadeia de fornecimento nos Estados Unidos da América. Então, mesmo que a China esteja produzindo algo que protegeria o meio ambiente, o método de produção na própria China não é muito ecologicamente correto. Mas, de qualquer forma, isso funcionou para a China.
Considerando outros fatores, não devemos esquecer os custos de mão de obra na China. O custo médio de mão de obra na China é de cerca de $6, enquanto nos Estados Unidos da América é de cerca de 25 a 30, e na Europa é de cerca de $33. Não são apenas os custos. As fábricas chinesas também buscam aprimorar eficiência e reduzir custos. Por exemplo, utilizaram novas ferramentas para cortar wafers de polissilício mais finos com menos desperdício, produzindo mais células solares com a mesma quantidade de matéria-prima. Essa inovação por si só reduziu os custos em 80%. Todos esses fatores, especialmente os preços baixos da eletricidade, fizeram da província de Xinjiang, na China, o centro da fabricação de polissilício. Desde 2022, Xinjiang produz sozinho cerca de 40% do polissilício mundial. Esta é a razão pela qual o polissilício fabricado fora da China é precificado em 7 a 10 dólares americanos por quilo a mais do que o polissilício chinês, equivalente a cerca do dobro do preço. Devido aos preços baixos, a maioria dos fabricantes de painéis solares opta pelo polissilício chinês, reduzindo em 10% a 20% os custos de fabricação de módulos. Portanto, subsídios, preços de energia subsidiados e apoio governamental às empresas chinesas fizeram da China o jogador mais dominante no espaço do polissilício. E como vimos, ela controla 86% da capacidade global de fabricação de polissilício a partir de 2022. Da mesma forma, outras empresas chinesas como Trina Solar, Suntec e LONGi Green Energy Technology Company são alguns dos exemplos que se tornaram um dos maiores players no espaço de fabricação solar. A LONGi Green Energy Technology Company é outro monopólio, mas na produção de wafers. Esta empresa tem uma história semelhante a quase todos os outros fabricantes chineses. Começou no ano 2000, inicialmente importando silício caro para fabricar células solares, e mais tarde decidiu desenvolver sua própria produção de wafers monocristalinos, aproveitando os subsídios governamentais. Atualmente, a LONGi Green Energy Technology Company é a maior produtora mundial de wafers solares, fabricando 1 a cada 4 wafers produzidos globalmente. A China também garantiu que suas empresas sobrevivessem mesmo em tempos de crise. Por exemplo, quando as empresas começaram a falir após a recessão de 2008, um banco estatal chinês, o Banco de Desenvolvimento da China, ou o Banco de Desenvolvimento da China, forneceu 43 bilhões e 200 milhões de dólares para 15 empresas solares em 2010, o que as apoiou apesar da incerteza global. O crédito estatal também foi usado para aprimorar as capacidades por meio da expansão contínua ou aquisição. Também forneceu uma segunda rodada de empréstimos em 2012 para garantir que seus grandes jogadores como Trina Solar e Suntec permanecessem no negócio. Além disso, cerca de 10% do financiamento para os programas nacionais de P&D da China foi destinado apenas para a pesquisa de energia. Além disso, governos estaduais e locais financiaram programas nacionais para desenvolver, comercializar e exportar novas tecnologias. Aproveitando esses incentivos, as principais empresas de energia solar começaram a se envolver em seu P&D para atualizar seus produtos e produção. Em outro caso, a China estava importando matérias-primas caras como silício para a fabricação de energia solar. Mas depois, as empresas chinesas receberam apoio de políticas governamentais favoráveis para produzir silício bruto localmente. Posteriormente, o Ministério da Ciência e Tecnologia do Partido Comunista Chinês destacou o desenvolvimento da tecnologia de refino de silício em seu 11º plano quinquenal, de 2006 a 2010. Ademais, a China investiu mais de 50 bilhões de dólares em empréstimos e incentivos fiscais na indústria de energia solar. É assim que as empresas e o governo chinês colaboram no setor de fabricação de energia solar. Mas toda moeda tem dois lados. E neste caso, são o lado da oferta e da demanda. Então, a China também se certificou de acompanhar o lado da demanda. Um dos principais e mais antigos programas foi o Brilho de 1996, um esforço internacional projetado para levar eletricidade para áreas rurais. Isso foi apresentado na Conferência Mundial do Pico Solar de 1996 no Zimbábue. A China almejava prover energia eólica e solar para aproximadamente 23 milhões de habitantes de regiões remotas. Desde então, o Conselho de Estado da China alocou cerca de 50 milhões de dólares, ou cerca de 400 milhões de yuan chineses, em seu 5º período de plano quinquenal, que foi de 2001 a 2005, para apoiar o Programa Brilho. Outro projeto, chamado Programa de Eletrificação de Municípios, que valia 2 bilhões de yuan chineses,
foi implementado de 2001 a 2003 e visava eletrificar mais de 1.000 cidades e áreas remotas usando fontes de energia renováveis como solar, vento ou sistemas híbridos. Projetos semelhantes adicionaram a demanda e garantiram que os fabricantes chineses não dependam apenas das exportações. Além disso, as tarifas de alimentação, onde o próprio governo estava comprando energia dos desenvolvedores solares a preços garantidos. Portanto, as flutuações de preço não afetavam os produtores de energia solar, pois eles sempre recebiam preços fixos. Considerando todo o apoio do governo, as instalações solares dispararam de apenas 2,5 gigawatts de instalação acumulada em 2011 para cerca de 130 gigawatts em 2018. Então, neste caso, o próprio governo se tornou o consumidor. Embora a China tenha reduzido as tarifas de alimentação e cortado outros subsídios em grande escala desde 2017 e 2018. De qualquer forma, esses subsídios cumpriram seu papel e tornaram a China o maior consumidor de energia solar. A partir de 2022, a China detém 37,5% da capacidade instalada de energia solar mundial. Essa equação de demanda e oferta aumentou a demanda por painéis solares e, como resultado, diminuiu o preço dos painéis solares em grande medida. Isso ajudou as empresas chinesas de energia solar a superar outras na precificação de módulos solares. De acordo com um relatório, um módulo solar fabricado na China custa metade do preço do que é fabricado na Europa e 65% menos do que nos Estados Unidos da América. E no caso dos veículos elétricos, a China fez o mesmo. Ela incentivou tanto os fabricantes quanto os compradores na China. Mas, para os veículos elétricos, há um componente crítico que pode fazer ou quebrar um fabricante, independentemente do seu tamanho. O componente crítico de que estou falando é a bateria do veículo elétrico e a cadeia de fornecimento dos materiais usados nela. Assim como a indústria de veículos tradicionais depende da cadeia de fornecimento de petróleo bruto, a indústria de veículos elétricos depende de baterias. As baterias são cruciais para os veículos elétricos funcionarem. Isso ocorre porque a bateria usada nos veículos elétricos sozinha compõe cerca de 35 a 50% do custo do veículo. Além disso, se abrirmos a bateria e dermos uma olhada nos componentes mais importantes, temos o ânodo, o cátodo e o eletrólito que separa o ânodo do cátodo. Nisso, o cátodo sozinho compõe cerca de 51% do custo da bateria. O cátodo contém metais como lítio, níquel, cobalto e manganês. Já o ânodo, que contém grafite, representa 12% do custo da bateria. Os carros elétricos utilizam cerca de 6 vezes mais minerais raros que os convencionais, devido à bateria. E a China decide quem recebe os minerais primeiro e a que preço. Agora, por que estou dizendo isso? Você entenderá em apenas alguns minutos. Porque esta é uma história de controle absoluto, uma história de dominação global. Esta é a arena da geopolítica. Lítio e cobalto são os metais mais cruciais para a fabricação de baterias. Dos 118 elementos na tabela periódica, lítio e cobalto são cruciais para as baterias de veículos elétricos porque são perfeitamente compatíveis para garantir a eficiência das baterias. Isso se deve a 3 principais motivos. Na tabela periódica, o lítio é o metal mais leve, localizado logo abaixo do hidrogênio e do hélio. 2. As baterias de íon lítio têm eficiência de 95% comparadas aos 85% das baterias de ácido chumbo. Isso permite que a bateria carregue mais rápido e tenha uma capacidade mais eficaz. Uma bateria de íon lítio pode armazenar 3 vezes mais energia que uma bateria de ácido chumbo. Uma bateria de ácido chumbo geralmente pode armazenar 30 a 50 Wh por quilo, enquanto uma bateria de íon lítio armazena 150 a 250 Wh por quilo. No caso do cobalto, é um material complementar ao lítio, porque o cobalto aumenta a densidade de energia das baterias de íon lítio, o que se traduz em maiores distâncias de condução e melhor desempenho para veículos elétricos. Em segundo lugar, o cobalto proporciona alta estabilidade térmica, com um ponto de fusão de 1493 graus, oferecendo alta capacidade de calor, o que contribui para a segurança da bateria. As baterias de íon lítio são geralmente as mais eficientes e preferidas para veículos elétricos em comparação com outros tipos de baterias.
Isso indica que nações com tais recursos naturais têm papel fundamental no fornecimento desses metais. No caso do lítio, Austrália, Chile, China e Argentina são os maiores produtores de lítio. Esses 4 países sozinhos são responsáveis por mais de 90% do fornecimento de lítio no mundo, sendo a Austrália a líder mundial, com uma produção total de impressionantes 86 mil toneladas métricas a partir de 2023. Isso é tão grande que a produção dos próximos 3 maiores produtores, Chile, Argentina e China combinados, só iguala os números de produção da Austrália. No caso do cobalto, um país africano chamado República Democrática do Congo, ou República Democrática do Congo sozinho, representou 73% da produção global de cobalto a partir de 2022. E essa quantidade era de cerca de 145 mil toneladas. A produção de cobalto de todos os outros países combinados compõe apenas cerca de 52.855 toneladas, o que não é nem metade da produção da República Democrática do Congo. Portanto, a República Democrática do Congo desempenhou e desempenhará um papel crítico no futuro também, porque a revolução dos veículos elétricos vai impulsionar ainda mais a demanda por cobalto, que é prevista para mais do que dobrar para 3.888.000 toneladas até 2030. Portanto, como a Austrália e República Democrática do Congo são os principais produtores desses metais, eles devem ter ganhado muito dinheiro vendendo baterias para empresas de veículo elétrico, e eles devem liderar a fabricação de baterias, não é? Bem, há uma reviravolta. Dê uma olhada nesse gráfico. A partir de 2022, a China controla cerca de 77% da capacidade de produção global de baterias de íon de lítio. A Polônia e os Estados Unidos da América têm 6% cada e os 11% restantes vão para outros países. A empresa chinesa Contemporary Amperex Technology Limited, CATL, detém individualmente cerca de 34% do mercado em 2022. Eles fornecem baterias de íon lítio para quase todos os grandes players, como Tesla, Peugeot, Hyundai, Honda, BMW, Toyota, Volkswagen e Volvo. A CATL não é a única. 6 das 10 maiores empresas produtoras de baterias para veículo elétrico são chinesas. Agora, você pode perguntar, onde está a Austrália nessa lista? É o maior produtor de lítio. Se não for o primeiro ou o segundo, deve estar entre os 5 primeiros. Bem, surpreendentemente, a Austrália está na 10ª posição, com uma participação de apenas 0,1% a partir de 2021. Então, por que o maior produtor de lítio não é o maior produtor de baterias? Mais importante, como a China se tornou a maior produtora? É aqui que a China fez sua jogada genial e garantiu que controlava as minas desses metais, mesmo que eles não estejam presentes na China. Se o Congo é o coração sombrio da África, este deve ser seu poço mais profundo. Homens escavam na lama das entranhas da terra em busca de ouro. Este país é dotado de minerais, cobre, urânio, diamantes e cobalto. E a China está atrás disso? Em 17 de setembro de 2007, a China assinou um memorando de entendimento com a República Democrática do Congo, que na época foi rotulado como o Acordo do Século. Este foi um acordo de 9 bilhões de dólares, no qual empresas chinesas receberam acesso a direitos de mineração de cobalto e cobre na República Democrática do Congo por 25 anos. Em troca, a China concordou em financiar vários projetos de infraestrutura de transporte e social, como ferrovias, hospitais e universidades, que seriam financiados pelo Exim Bank da China. Basicamente, a China propôs à República Democrática do Congo o direito de minerar cobre e cobalto em troca de um empréstimo de 9 bilhões de dólares, sem envolver dinheiro em espécie. Nossas empresas construirão projetos de infraestrutura no valor de 9 bilhões de dólares em seu país, e então você reembolsará o valor do empréstimo a partir dos lucros das operações de mineração. De acordo com o acordo, a China deveria receber cerca de 10 milhões de toneladas de cobre e cerca de 600 mil toneladas métricas de cobalto, ambos com um valor estimado de 50 bilhões de dólares. Para as operações de mineração, foi formada uma joint venture entre a estatal congolesa GECA Mines e um grupo de empresas estatais chinesas. Essa joint venture é coletivamente conhecida como Sino-Congolese de Mines, ou como o mundo popularmente a conhece, o Acordo das Minas Sino-Congolese de Mines.
Nisso, a DRCG-ECA Mines manteve uma participação de 32%, enquanto o grupo de empresas chinesas detinha a maioria com 68%. Há muito debate sobre se este acordo foi justo para o já endividado Congo. Havia muitas alegações de suborno na alta liderança do Congo. De qualquer forma, a China obteve acesso a um dos materiais mais importantes, o cobalto. Mais tarde, a China avançou agressivamente para adquirir mais minas ou aumentar suas participações nas minas na República Democrática do Congo. Por exemplo, Tenke Fengurum, uma das maiores minas de cobre e cobalto na República Democrática do Congo, foi, uma vez possuída e operada pelos Estados Unidos da América, a Freeport-McMoRan Incorporated, empresa de mineração dos Estados Unidos da América, era a proprietária original. Em 2016, a China Molybdenum Company, China Moly, adquiriu 56% da Freeport, aumentando para 80% em 2019. Mas, considerando a crescente demanda, a China Moly anunciou um investimento de 2,5 bilhões de dólares em agosto de 2021 para quase dobrar a produção de cobre e cobalto da mesma mina. Esperava-se que essa medida aumentasse a produção média anual de cobre em 200 mil toneladas e a produção de cobalto em 17 mil toneladas. A China Moly adquiriu uma participação de 95% por 550 milhões em 2020 em outra mina de cobre e cobalto no Congo, a apenas 20 milhas de distância da mina Tenke Fungurum. Neste caso, ela adquiriu essa participação dos Estados Unidos da América e não do governo congolês. A partir de 2024, a China Moly terá 95% de participação na nova mina da Freeport-McMoRan Incorporated, enquanto o governo da República Democrática do Congo deterá os 5% restantes. De acordo com relatórios, esta mina possui cerca de 3 milhões e 100 mil toneladas de cobalto e 6 milhões e 280 mil toneladas de cobre. Da mesma forma, outra corporação chinesa, Huayu Cobalt, possui ou tem participação em pelo menos 3 minas de cobre e cobalto na República Democrática do Congo. Então, avançamos para 2022. Das 19 operações de cobalto na República Democrática do Congo, 15 agora são de propriedade ou copropriedade de entidades chinesas. As empresas chinesas também contam com o suporte financeiro de bancos estatais do país. Na verdade, as 5 maiores corporações de mineração chinesas, que mineram cobalto e cobre no Congo, têm acesso a linhas de crédito de bancos estatais chineses totalizando impressionantes 124 bilhões de dólares. Isso significa que as mineradoras podem pegar empréstimos desses bancos até o limite de crédito estabelecido. Então, não por causa do presente da natureza para a República Democrática do Congo, 70% do cobalto do mundo é minerado na República Democrática do Congo, e 80% disso é, então, enviado para a China para processamento. Mas o cobalto tem um problema. Apesar do Congo ser abençoado com recursos naturais, essa mesma bênção virou uma maldição para muitos congoleses. Cerca de 200 mil mineiros trabalham nessas minas. Pelo menos 40 mil deles são crianças, algumas com apenas 6 anos. Essas crianças flertam com a morte diariamente. Eles entram em túneis verticais, a maioria muito estreita para adultos passarem. Lá dentro é como uma fornalha. As crianças escavam cobalto em condições desumanas. A República Democrática do Congo tem algumas das leis trabalhistas mais fracas do mundo. Como resultado, eles têm um péssimo histórico em condições de trabalho e trabalho infantil. Abusos dos direitos humanos e trabalho infantil são problemas graves no setor de mineração do Congo. Essas preocupações com abusos dos direitos humanos e trabalho infantil se tornaram o motivo mais importante para empresas de todo o mundo reduzirem o conteúdo de cobalto nas baterias, e também parcialmente como uma maneira de evitar os riscos legais e de reputação. Um dos melhores substitutos para o cobalto foi o níquel. Atualmente, apesar de não ser possível eliminar totalmente o cobalto, muitos fabricantes de baterias globalmente reduziram de forma significativa seu conteúdo. Alguns fabricantes de baterias produziram cátodos com 80% de níquel e apenas 10% de cobalto. Então, qualquer país com níquel acertou em cheio. A Indonésia detém a maior reserva de níquel, com 55 milhões de toneladas métricas em 2023. Isso indica que o mundo achou um ponto na cadeia de suprimentos de baterias onde não precisa depender da China. Certo? Na verdade, a realidade é bem distinta. Porque as empresas chinesas controlam uma enorme parte do níquel na Indonésia.
As mesmas empresas chinesas que dominam a mineração de cobalto na República Democrática do Congo, que são Huayu Cobalt e China Mali, também estão fortemente investidas na extração e processamento de níquel na Indonésia. Curiosamente, o maior produtor de níquel do mundo é o Tsingshan Holding Group da China, que tem uma parte significativa de suas operações baseadas na Indonésia. Isso fez da China o maior produtor de níquel do mercado global, superando a concorrência da Europa e dos Estados Unidos da América. No caso do lítio, elemento crucial em baterias de veículo elétrico, a China produz uma quantidade significativa devido à abundância do mineral em seu território. Em 2023, a China produziu 33 mil toneladas métricas de lítio, sendo o terceiro maior produtor global do metal. No entanto, essa quantidade é insuficiente para a China manter sua posição como a principal fabricante de baterias do mundo. Assim como outros materiais, empresas chinesas controlam algumas das maiores minas de lítio fora da China. Por exemplo, a empresa de mineração chinesa Jiangxi Lithium adquiriu uma participação de 51% na mina de Greenbush, a maior mina de lítio de rocha dura do mundo presente na Austrália. Essa empresa também é a segunda maior acionista da mineradora chilena SQM. A Ganfeng Lithium da China possui 51% do projeto de lítio na Argentina. E empresas chinesas também investem 1,4 bilhão de dólares para construir plantas de extração de lítio na Bolívia e outros projetos na nação rica em lítio. É assim que a China controla as minas, mesmo que elas não estejam presentes na China. Isso não quer dizer que nações ocidentais não tenham minas no exterior, apenas são mais relutantes em investir em países com governos instáveis ou práticas trabalhistas precárias. Basicamente o que vimos no caso do Congo. Mesmo agora, no caso do ânodo da bateria, a China tem a vantagem, porque a maioria do ânodo é composta por grafite, e a grafite é principalmente minerada na China. Por outro lado, os produtores americanos sintetizam grafite a um custo bem mais alto. É assim que a China domina o fornecimento de metais essenciais para a produção de baterias. Mas a história não termina aqui. Quando eu me aprofundei para estudar a fabricação de baterias mais precisamente, encontrei algo absolutamente surpreendente. Veja, embora a China controle algumas minas críticas na Austrália, a Austrália ainda tem controle sobre a maioria de suas minas, e poderia vender esse lítio para o mundo. Surpreendentemente, a Austrália vende seu lítio para a China, que então revende para o mundo. A partir de 2023, a Austrália enviou cerca de 98% de seu lítio para a China. Mas isso não é estúpido? Por que a Austrália está vendendo para a China em vez de vender diretamente para o mundo ou fabricar baterias veículo elétrico internamente? Encontrei a resposta para esta pergunta no que Elon Musk disse em 2022. Elon Musk afirmou que entrar no negócio de refino de lítio é como ter uma licença para imprimir dinheiro. Ele também mencionou que a mineração é relativamente fácil, o refino é muito mais difícil. Para entender a declaração, é necessário compreender a cadeia de suprimentos de uma bateria de veículo elétrico. O lítio extraído não pode ser usado diretamente em baterias de veículos elétricos. Ele deve ser refinado em materiais de grau de bateria antes de ser usado em baterias. A cadeia de fornecimento consiste em 4 partes principais: mineração, refino, fabricação de componentes e células de bateria e montagem. A mineração já é dominada pela China, mas a surpresa ainda está por vir. Quando se trata de capacidades de refino, a China refina 60% do lítio do mundo e 80% do hidróxido de lítio do mundo. Outros países estão atrasados em relação à China por vários motivos que incluem a tecnologia, os investimentos necessários para refinar o lítio e uma enorme quantidade de energia. Na verdade, os metais usados em baterias requerem 3 a 4 vezes mais energia para refinar do que o aço ou o cobre. Mas as empresas de refino chinesas são apoiadas pelo governo, com terra e energia baratas, então elas conseguem refinar minerais em volumes maiores e a custos mais baixos do que todos os outros. O refino também polui muito. Porém, a China possui regulamentações ambientais menos severas. Na verdade, o meio ambiente é um fator tão crítico que até resultou em protestos e reações contra empresas de refino em muitos países, incluindo a Austrália. Mas na China, você não pode protestar. Agora você entende por que a Austrália vende quase todo o seu lítio para a China e não diretamente para o mundo. Isso não é apenas para o lítio, no entanto. A maior parte das matérias-primas é enviada para refino na China, com efeitos igualmente destrutivos ao meio ambiente.
Para cada libra de pó de cobalto refinado produzido, são geradas aproximadamente 390 kg de resíduos de rocha. Similarmente, o processamento de níquel também produz muito resíduo tóxico. Quando se trata da fabricação de baterias de íon lítio, a China possui megafábricas que fabricam essas baterias de lítio em larga escala. E das 200 megafábricas de baterias de íon lítio no mundo que estão em desenvolvimento, 148 delas estão localizadas na China, enquanto a Europa e a América do Norte têm apenas 21 e 11 megafábricas em desenvolvimento, respectivamente. É assim que a China sozinha produz 75% de todas as baterias de íon lítio usadas em todo o mundo. Mas isso não é meio bobo da parte da China? Quer dizer, é tolo assumir todo o ônus de fabricar baterias. Afinal, podemos apenas nos focar na reciclagem. Provavelmente a maioria já ouviu falar de reciclagem de baterias. Isso é revolucionário porque não é como o petróleo, onde o produto será completamente extinto. Quer dizer, isso parece brilhante, certo? Mas há um problema. É a tecnologia e infraestrutura necessárias para isso. Em dezembro de 2023, a China liderava o mundo em capacidade de reciclagem de baterias, com uma capacidade de mais de 500 mil toneladas métricas, em comparação com os Estados Unidos da América e a Europa, com cerca de 200 mil toneladas métricas de capacidade cada. De acordo com um relatório, até 2030 a China espera reciclar mais de 66% das baterias de veículos elétricos desperdiçadas. Na verdade, o fabricante chinês de veículo elétrico BYD também desenvolveu um processo de reciclagem que pode recuperar até 90% dos materiais usados na bateria. Até a reciclagem é dominada pela China. Então, resumindo, a China claramente domina a cadeia de valor da bateria de veículo elétrico de cima a baixo. Agora que a China domina a tecnologia de baterias, os fabricantes chineses de veículo elétrico podem construir veículos elétricos a custos muito mais baixos. A maioria dos gigantes chineses de veículo elétrico, como a BYD, fabricam baterias de veículo elétrico internamente. E, ao contrário de outros fabricantes de carros que se expandiram para construir modelos elétricos, a BYD era inicialmente uma empresa de baterias que depois começou a fabricar carros. E como as baterias são a parte mais cara de um veículo elétrico, fabricá-las internamente economiza muito dinheiro para a BYD e eles podem vender veículo elétrico S a um custo muito menor. Já os concorrentes globais, como a Tesla, dependem de fabricantes terceirizados para as baterias, elevando o custo de seus produtos. Por exemplo, o veículo elétrico de entrada da BYD, o Seagull, tem preço em torno de $11 mil. A Tesla, por outro lado, introduziu um Sedan Model 3 na China, com um preço inicial de quase $36 mil. Talvez seja por isso que o Sr. Buffett investiu mais de $230 milhões na BYD. Da mesma forma, o preço médio de um veículo elétrico na China em 2022 era de $27 mil, enquanto na Europa era de mais de $40.500 e nos Estados Unidos da América é de mais de $54 mil. O mesmo acontece com os carros que os chineses vendem na Europa. Seus preços médios são 25% mais baixos comparados aos rivais europeus. O resultado? 1 em cada 5 EVs vendidos na Europa é uma importação chinesa. E isso inclui até carros de marcas não chinesas como BMW e Tesla, que possuem instalações de fabricação na China. Então, a China dominou as baterias de veículo elétrico e os carros de veículo elétrico, dando incentivos e apoio tanto para o povo chinês quanto para os fabricantes de veículo elétrico. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a China investiu mais de $130 bilhões em incentivos à pesquisa, contratos governamentais e outros subsídios ao consumidor. Além disso, os compradores de carros elétricos na China recebem descontos fiscais, registro de veículo mais barato, estacionamento preferencial e acesso a uma extensa rede de carregamento. Em 2022, a China possuía quase 1,8 milhão de carregadores de veículos elétricos públicos, sendo a maior infraestrutura de carregamento público do mundo. As tarifas são cruciais na definição do preço dos carros que a China exporta em grande quantidade. Na Europa, há uma tarifa padrão de 10% em praticamente todos os carros importados. Mas apesar dessas tarifas, os chineses ainda têm sua vantagem de custo de 25% a 30%, e assim os europeus ainda acharam mais barato comprar carros chineses em vez de carros europeus.
Mas isso pode mudar em breve, e os fabricantes de carros chineses podem perder parte do mercado europeu. Isso ocorre porque, segundo funcionários da União Europeia, as empresas chinesas estavam recebendo subsídios injustos do governo chinês, o que dificultava a competição dos fabricantes de carros europeus com seus equivalentes chineses. Se a China for considerada culpada, a União Europeia poderá impor tarifas sobre os carros chineses acima da taxa padrão de 10% da União Europeia. Mas onde estão os Estados Unidos da América nesse jogo? Eu não mencionei os Estados Unidos da América propositalmente, e há uma boa razão para isso. Em 2018, a administração Trump impôs uma tarifa de 27,5% em carros fabricados na China. Então, basicamente, uma tarifa de 2,5% é geralmente aplicada a cada carro importado. Mas um adicional de 25% foi imposto sobre carros chineses, tornando a tarifa total de 27,5%. Isso foi feito para proteger os fabricantes americanos dos carros chineses baratos que inundavam os Estados Unidos da América. Essa tarifa eliminou a vantagem de custo de 25% a 30% que os fabricantes de carros chineses tinham. E como resultado, a China perdeu completamente sua competitividade no mercado americano. As montadoras chinesas têm presença muito limitada nos Estados Unidos da América atualmente. Até agora. Isso significa que a China desistiu do enorme mercado americano? Claro que não. A China, muito astutamente, estabeleceu bases de fabricação fora da China para evitar tarifas. Porque então, tecnicamente, esses veículos não terão a etiqueta Made in China. Então, os carros fabricados na fábrica de propriedade chinesa no México enfrentariam apenas a tarifa padrão de 2,5%. Mas até mesmo essa movimentação é monitorada de perto pelos Estados Unidos da América. Os painéis solares fabricados na China são similares aos veículos elétricos S. Os Estados Unidos da América tributaram esses produtos. Os Estados Unidos da América fizeram isso por causa do aumento de painéis solares baratos da China, destruindo os fabricantes americanos. Importações baratas da China levaram 4 fabricantes de painéis solares dos Estados Unidos da América a pedirem proteção contra a falência. Então, em 2012, Obama impôs tarifas de até 249% sobre as importações chinesas. Mesmo neste caso, a China encontrou uma maneira de evitar a tarifa de mais de uma década sobre as importações, segundo os Estados Unidos da América. Departamento de Comércio, a China direcionou suas cadeias de fornecimento através de fábricas no Camboja, Malásia, Tailândia e Vietnã. Os Estados Unidos da América já investigaram este caso e poderiam tomar as medidas necessárias mais tarde. Mesmo na Índia, investimentos chineses de bilhões foram repetidamente bloqueados. A Índia fez isso para proteger a fabricação doméstica e, bem, por razões geopolíticas. Então é ótimo, todos estão contendo a China, certo? Seja os Estados Unidos da América, Europa, Índia ou qualquer outra grande economia, eles estão resistindo contra a China. Bem, não, na verdade. Aceitemos a dura realidade. Embora os países estejam tentando quebrar o domínio da China, as cadeias de fornecimento de veículos elétricos e células solares são completamente dominadas pela China. Então, neste momento, o mundo precisa da China. Infelizmente, essa é a verdade. Então, o mundo está simplesmente entregando o futuro da energia solar e dos veículos elétricos para a China? Bem, a resposta também é não. O mundo adotou medidas cruciais para reduzir a dependência da China no fornecimento de energia solar e veículos elétricos. Em fevereiro de 2023, a Índia encontrou ouro. A Índia descobriu 5,9 milhões de toneladas de lítio no estado de Jammu e Caxemira. Isso foi significativo porque essa descoberta fez da Índia a 7ª maior fonte de lítio globalmente. Reservas potenciais também podem existir em outros estados da Índia. É provável que a Índia comece em breve a explorar lítio. Embora essas coisas estejam em estágios muito incipientes, o mundo tem outra grande fonte comprovada de lítio sem o controle chinês. Na produção de células de íon de lítio, uma parte crucial da cadeia de suprimentos, as empresas europeias começam a ganhar terreno frente à liderança chinesa. Segundo o relatório, até 2030, a Europa terá 28 fábricas produzindo células de íon de lítio, com capacidade de produção aumentada em 1.440% em comparação a 2020. A Austrália, um importante jogador na cadeia de suprimentos, bloqueou a aquisição da Alita Resources, produtora local de lítio da Austrália, por uma empresa chinesa.
Similarmente, a Austrália bloqueou a aquisição chinesa da empresa Northern Minerals após casos semelhantes no passado. Além disso, o governo australiano já investiu centenas de milhões de dólares para apoiar a indústria de refino de lítio. Um relatório em 2022 previu que 20% do refino global de lítio poderia ocorrer na Austrália até 2027, que atualmente é menos de 1% a partir de 2023. O refino é uma parte crítica da cadeia de fornecimento de veículos elétricos. Já os Estados Unidos da América criaram a Lei de Redução da Inflação em 2022. Um dos principais objetivos da lei é reduzir as emissões de carbono em cerca de 40% até 2030. Isso pode parecer um discurso de Greta Thunberg, mas tem algumas disposições muito importantes para lidar com a China. O Internal Revenue Service oferece incentivos fiscais, estimados em até 30 bilhões de dólares na próxima década, para incentivar a fabricação de módulos solares, turbinas eólicas, inversores e baterias para veículos elétricos e o refino de minerais críticos nos Estados Unidos da América. Mais 20 bilhões de dólares serão destinados a empréstimos emitidos pelo Departamento de Energia para apoiar a produção nacional de veículo elétrico. Finalmente, o crédito fiscal de investimento, outros 10 bilhões de dólares, incentivará a construção de fábricas de veículo elétrico, turbinas eólicas e painéis solares. Além disso, oferece empréstimos ou subsídios a empresas em países como a Austrália, que tem acordo de livre comércio com os Estados Unidos da América. Portanto, refinar lítio também permitiria à Austrália aproveitar a Lei de Redução da Inflação. Esta lei aproveita para desrisco tanto a energia solar quanto o veículo elétrico. Mais boas notícias é que a tecnologia solar e de veículos elétricos são novas e estão evoluindo rapidamente. Veremos uma rápida inovação nelas. Digo isso porque uma empresa americana de energia solar produziu os painéis de telureto de cádmio. E a melhor parte dessa inovação é que eles não requerem polissilício e têm um menor impacto ambiental. Agora, só o tempo dirá se o mundo será capaz de enfrentar a China ou não.